Deixa eu contar para você um breve testemunho. Existia um rei que ele era acostumado a caçar com seu servo. E naquele momento ele estava amolando a espada. E ele, sem querer, arrancou de um dos dedos. E ele, desesperado, foi até o servo e disse: meu servo, acabei de perder um dedo. Aquele servo, olhando para ele, disse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Naquele momento, aquele rei olhou para o servo e ficou furioso, porque ele tinha perdido um dedo. E naquele momento que o servo disse para ele: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aquele rei, ele ficou tão furioso, que mandou prender o servo. E ele fala: como é que o meu servo diz para mim que todas as coisas contribuem para o bem? Como é que eu vou levantar a minha mão, faltando um dedo, para abençoar o meu povo? Naquele momento, o servo foi preso e eles eram acostumados a caçar. E em um dia começou a temporada de caça. E o servo, que era acostumado a caçar com aquele rei, ficou guardado, ficou preso toda a temporada da caça. E naquele momento aquele rei disse: mas eu não vou soltar este servo, que ele proferiu coisas ruins para mim. Naquele momento, o rei, orgulhoso, foi para a caça só. Chegando lá, ele encontrou uma tribo de canibais. Naquele momento, ele foi pego. Amarraram aquele rei e a tribo de canibais, como era costumava chamar o chefe da tribo, para examinar o rei, a pessoa que era pego, para ver se ela estava amaldiçoada. Naquele momento, o chefe da tribo começou a examinar o rei e, vendo que ele estava faltando um dos dedos, ele olhou para todos e disse: solta este homem, que esse homem é amaldiçoado. E naquele momento soltaram o rei, e o rei saiu em disparada para o palácio. Chegando lá, disse a primeira coisa: solta o meu servo, porque ele falou que todas as coisas contribuem para o bem que ama a Deus. Naquele momento passou todas as palavras dele na mente do rei, e ele reconheceu do que o servo tinha dito, tinha sentido na vida dele, pois ele reconheceu que perdeu um dedo, mas não perdeu a vida. Como o servo dele, chama ele e traz ele à minha presença. O rei falou. Pegaram o servo e levaram à presença do rei. Chegando lá, o rei pediu perdão ao servo e disse: me perdoa, meu servo, porque eu não te escutei. Porque você falou que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, no dia que eu perdi o meu dedo. Mas se eu não tivesse perdido o meu dedo naquele dia, hoje eu não estava aqui contando essa história. A tribo de canibais me pegou e só não me matou porque eu estava faltando um só dedo. Moral da história, meu irmão, que cada dia a gente vem agradecer pelas coisas boas e pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, porque tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aquele servo, olhando para o rei, disse: meu servo, o Senhor me prendeu, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se o Senhor não tivesse me prendido, nesse momento eu não estava aqui.
porque eu tenho todos os meus dedos, eu tenho todos os meus membros. O Senhor não morria, mas eu, que acostumava a caçar com o Senhor, eu ia morrer. Então, o Senhor me prendeu para que eu não fosse com você, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Moral da história: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que aconteceu com você, ou deixou de acontecer, se você não foi, se você não veio, tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. Não adianta a gente reclamar, não adianta a gente murmurar, porque Deus, Ele sabe o que a gente necessita e precisa. Aquele servo ficou preso para que não morresse. Deus tirou o dedo daquele rei para que ele também não morresse. Então, todas as coisas, mais uma vez, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, o que você está passando contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você aguarde no Senhor, espera nele, porque o melhor há de vir. Fica na paz, ô glória, carruagem de fogo, mais um testemunho, e que Deus abençoe a sua vida.